Olá, queridos amigos da nossa casa, Círculo da Luz. É uma alegria sempre renovada estarmos aqui de forma virtual, ainda que seja por causa da pandemia, mas sempre trazendo uma reflexão, um estudo baseado no Evangelho do Divino Mestre Jesus. Que Deus, que Jesus prossiga nos iluminando nesta exposição. Hoje, então, a incumbência que a nossa casa Círculo da Luz nos trouxe foi essa passagem tão bela do Evangelho do Cristo, que é: olhai as aves do céu. Né? Eu penso que essa passagem é tão poética que mais bonita que ela somente o Sermão da Montanha, né? As bem-aventuranças, porque essa passagem é muito bela e nos traz grandes reflexões. Esta passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25. O título desse capítulo que Allan Kardec elencou é Buscai e Achareis. E ele é dividido em 3 outros subtítulos, tá? O primeiro subtítulo é Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então percebemos a importância dessa reflexão. O segundo subitem é justamente esse que nós vamos tratar, que é olhai os pássaros ou as aves do céu, né? Inspirando-nos nela. E o outro é não entesourais tesouros na terra. Né? Então, meus irmãos, não tem como nós entrarmos direto no estudo da passagem dos pássaros do céu sem refletirmos um pouquinho, ainda que brevemente, sobre o primeiro item. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Essa passagem está em Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Ele diz mais ou menos assim: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, e batei à porta e ela se vos abrirá. Porquanto todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha, e aquele que bate a porta se abrirá. E aí prossegue Jesus, isso é ensinamento direto de Jesus Cristo. Qual o homem dentre vós que se o seu filho pedir um pão, lhe dará pedras? Ou se o seu filho lhe pedisse um peixe, lhe daria uma serpente? E aí ele prossegue: se vós, que sois ainda imperfeitos e maus, conseguem tratar assim os seus filhos, imagina o quanto mais de amor e de proteção o nosso Pai Celestial nos dá quando nós pedimos alguma coisa. Então veja que beleza essa questão, né? Então, uma questão muito lógica, e essa logicidade nem é do Kardec, é do próprio Mestre Jesus, né? Comparando, se nós que somos seres imperfeitos ainda, na nossa longa jornada de evolução espiritual, se o nosso filho nos pede um pão, nós não daremos uma pedra. Se o nosso filho nos pede um peixe, nós não daremos a ele uma serpente. Por quê? Porque temos a noção do cuidado, né? Temos já evoluído a questão do amor que está sempre conosco, que Deus nos colocou e que nós devemos evoluir, que nós devemos trabalhar, né? Então, se nós que somos ainda imperfeitos conseguimos tratar assim os nossos filhos com amor, com carinho, com cuidado, imaginemos o tamanho do amor de Deus, nosso Pai, pelas suas criaturas preferidas, né? Então, por isso que Jesus Cristo sempre se referia a Deus como um pai amoroso, um pai bondoso.
e de infinita justiça. Né? E também, como ele fala em pedir e obtereis, né? Ele fala em buscar e achareis, porque todo aquele que busca, acha, e ele fala também batei a porta e essa porta se abrirá. Obviamente que Jesus estava falando o seguinte: tudo que nós pedimos de coração, com sinceridade, a espiritualidade registra tudo. Portanto, nós temos que saber como está a qualidade dos nossos pedidos, né? O que é que nós temos pedidos? Então é mais ou menos isso que nós vamos tratar, né? Porque se a espiritualidade, se Deus, que é nosso Pai de amor, não nos concede imediatamente aquilo que nós pedimos, é porque nós somos tão imperfeitos que nós ainda não sabemos sequer o que nós pedimos a Deus, né? Mas todo aquele que busca a evolução espiritual com sinceridade, com amor, fazendo o seu auto-reconhecimento, né, dos seus defeitos e das virtudes que já traz, esse acha. Né? E nesse momento, quando bater a porta do reino dos céus, a porta divina, ela se abrirá, porque a gente busca com sinceridade, né? Não adianta buscar tapando um olho. Nós temos que olhar para dentro de nós mesmos, né? Como já diziam os gregos e Sócrates no templo de Delfos: conheça-te a ti mesmo. Então, grande parte da doutrina espírita e das doutrinas espiritualistas, elas partem dessa premissa que é inexorável, que é: para evoluir, conheça-te a ti mesmo. E para isso a gente tem que dedicar um pouquinho de tempo, né? Porque nós somos muito hábeis para conhecer os outros e, mais do que tudo, apontar o defeito dos outros. Mas a gente esquece que quando a gente aponta o dedo para uma pessoa, os outros 3 dedos estão apontados para nós. Né? Então, é claro que o ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, segundo Kardec, é um incentivo à lei do trabalho. Por exemplo, que se você quer alguma coisa, se você quer uma conquista, e ainda que seja uma conquista material, e essas coisas são importantes na nossa vida materializada, você tem que se esforçar, né? Lembra da passagem bíblica aquela: ganharás o teu pão com o suor do teu trabalho. Então a lei do trabalho é uma das leis universais de Deus. Então, se nós quisermos alguma coisa, não adianta nós nos prostrarmos de joelho e rezarmos 10 horas por dia para que aquilo aconteça, se nós não temos uma fé ativa. Então, ajuda-te em primeiro lugar, que aí após essa tua autoajuda, o céu te ajudará. Então, uma coisa muito clara. Né? Então, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, até porque isso é impossível, sendo a lei do trabalho uma lei universal de Deus. E aí dizem assim os espíritos: toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Isso está no Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 26. Bueno. Então aí está claro, os espíritos dizem: se encontrares uma pedra no caminho, como dizia o Drummond de Andrade, né? Tem uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tem uma pedra no meio do caminho. Todos nós temos uma pedra ou várias pedras no caminho. É impossível nós transitarmos pela vida física num planeta de provas e expiações como a Terra sem nos defrontarmos com obstáculos, com pedras que nós devemos reconhecê-las, entendê-las e afastá-las. E, acima de tudo, crescer com essas dificuldades, senão a dificuldade não tem razão de ser. Né? Então, o que os espíritos estão dizendo é:
Quem tem que afastar essa pedra do caminho é você mesmo. O que você pode pedir a Deus, e Ele sempre dará, é o apoio dos espíritos, a iluminação, a paciência, a calma, a força, a resignação e tudo mais quanto nós precisamos. Os espíritos estarão ao nosso lado, especialmente o nosso guia espiritual, né? O nosso mentor espiritual. Mas ele não vai fazer o trabalho por nós. Isso é outra regra. Também asseveram os espíritos: pedi a luz do caminho e lhe será dada. Pedi as forças para resistir ao mal e as tereis. Né? Na oração no Pai Nosso a gente diz: livrai-nos do mal. Então pedi forças ao Pai para nos livrar do mal e Ele nos dará, certamente. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão te acompanhar na tua tarefa. Então, irmãos, passada essa primeira explicação, assim, essa primeira reflexão, né, sobre ajuda-te, que o céu te ajudará, que é o primeiro item do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, buscai e achareis, nós entramos especificamente no tema da nossa exposição doutrinária de hoje, que é observai os pássaros do céu, que ela é muito poética. Cada vez que eu ouço, leio ela, eu me emociono do quão inspirado estava Jesus Cristo nesse momento, né? Porque ele era um ser perfeito e superior, estava sempre em conexão com Deus, mas é óbvio que em alguns momentos ele estava ainda mais conectado com Deus, porque ele sofria as influências do meio material onde ele estava, na Terra, 2000 anos atrás. Mas aí ele comete essa frase maravilhosa: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes a corrompem e a corroam, e a ferrugem a corroem. E também os ladrões os roubam. Acumuleis tesouros nos céus, onde nem os vermes nem a ferrugem os corrompem e corroem, e nem mesmo os ladrões podem roubar. O que ele estava nos dizendo aí? Porque aonde está o seu tesouro, ali está o vosso coração. Né? Então, aonde que a gente está colocando o nosso coração? Nos bens materiais em excesso? Então, é uma observação muito clara de Jesus há 2000 anos atrás. Como é que está o nosso coração, o nosso tesouro no século XXI, onde o capitalismo, o materialismo, o consumismo em excesso chegou no seu auge, através não só mais das propagandas televisivas e radiofônicas, mas através das redes sociais, né? Nunca se viu tanto apelo ao consumo, à aquisição de bens materiais, que Jesus já falava. Esses tesouros materiais, os vermes e as traças comem, e a ferrugem corrói. Então, buscai então os tesouros espirituais, que são o amor, a paz de consciência, a fraternidade, a bondade, né? A paciência, a humildade e tantas outras virtudes que nós temos que trabalhar. Porque essas virtudes são o verdadeiro tesouro que nós levaremos na bagagem espiritual ao fim dessa existência. E carregaremos com ela ao longo de todas, porque, pela lei do progresso, todo o nosso progresso espiritual adquirido, nós levaremos na nossa bagagem espiritual, conosco, no nosso ser, na nossa essência. Né? Então, aonde que a gente está colocando o nosso tesouro? Porque aonde está o nosso tesouro, aí está o seu coração. Né? Porque se nós formos materializados demais, se nós formos pão duros e avarentos demais, preocupados demais com o dinheiro, com as coisas materiais, quando nós desencarnarmos, o nosso espírito vai estar onde o nosso coração está. E se o nosso coração está apegado às coisas materiais, é óbvio
que esse espírito ficará perturbado e ligado a essas coisas materiais, onde essas coisas materiais não lhe pertencem, porque acima de tudo, tudo pertence a Deus. Então não significa que nós não devemos ter os nossos sonhos materiais. Óbvio que sim, nós devemos almejar adquirir uma casa, né? E acima de tudo que essa casa se transforme num lar onde reine um amor, a paz e a comunhão familiar, né? Nós podemos, obviamente, almejar ter um automóvel, né, o melhor possível dentro das nossas condições. Nós devemos almejar estudo, um diploma, nós devemos almejar passeios, é óbvio que sim, né? Boas vestimentas, boa alimentação, e é para isso que nós temos que trabalhar, porque o trabalho, ele nos exige dedicação, exige esforço físico e intelectual, e, consequentemente, há também aí, e Deus colocou sabiamente, um crescimento espiritual como consequência dessa busca, né? O que Deus e Jesus estavam nos falando é: não devemos colocar todo o nosso coração nos bens materiais. E aí ele complementa: e eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, e o que beber, e nem onde tireis as vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a veste? Então a vida espiritual e a vida em si, ela não é mais do que o alimento, né? E o corpo físico que nós devemos cuidar, porque ele é um empréstimo divino também, não é mais do que as vestes que eu trago nele, né? Então, não vos inquieteis sobremaneira para preocupar o que vos alimenteis ou com o que vos vestireis. E aí ele prossegue: observai os pássaros dos céus, tão lindos, né? Nessa época de primavera, é tão lindo acordar com o canto da sabiá, né? E fechar o dia com o canto da sabiá, dos canários, né? Do tico-tico, dos cardeais. São tão lindos os pássaros, né? Então Jesus nos disse: observai os pássaros do céu. Eles não ceifam, eles não colhem e nem semeiam. E eles nem guardam, acumulam comida no celeiro. E, no entanto, o vosso Pai Celestial vos alimenta. E aí Jesus ainda diz: vós não sois muito mais do que os pássaros? E qual dentre vós aquele que pode aumentar a sua estatura a um côvado? Ou seja, que seria uma medida aqui do antebraço, né? Então, novamente ele diz: se o nosso Pai do céu cuida tão bem assim dos passarinhos, né, que provê o sustento do passarinho, né, e o passarinho é tão lindo que, com suas cores, com sua sabedoria, com seus ninhos, observemos então o João de Barro, né, que retira da natureza o barro, a terra molhada para construir aquele apartamento dele, né, aquela prédiozinho dele, fazendo sempre com a porta aberta, entreaberta, mas sempre nunca contra o vento, sempre a favor do vento, né, para se proteger. Quem é que ensinou isso para ele? Foi Deus do céu. Então Jesus dizia: os pássaros, eles voam, cuidam de si, embelezam, cantam, se enamoram, casam, têm os seus filhotinhos, e Deus cuida deles. Se Deus cuida tão bem dos passarinhos que voam no céu, quanto Deus e a divina providência cuida de nós. Então, novamente, uma comparação de Deus, né? Do cuidado que Deus tem com os animais, com a natureza e com os homens. Basta que nós acreditemos, né? Então, nós não devemos ter essa busca exagerada e nem essa inquietação demasiada com o dia de amanhã, né? Com o que vamos comer, com o que vamos beber, com o que vamos vestir, no sentido de
coisas materiais. Então, nós vivemos uma roda viva ultimamente, né, que a sociedade nos impõe, que está sempre comprando um novo computador, um novo aparelho celular, uma nova televisão, um novo apartamento, um novo carro. Sim, mas a vida é isso? E aí nós chegamos no fim da vida, vamos levar o quê para o plano espiritual? Se sabemos que o caixão não tem gavetas, como se diz, né? Então Jesus estava alertando, buscai primeiro as coisas espirituais, né? E ele continua ainda, por que também vos inquieteis pela roupa? Observai como crescem os lírios do campo. Daí ele compara, né? Olhai os pássaros do céu, essa passagem tão bela, e olhai os lírios do campo. E aí quando ele fala da roupa, por que vos inquieteis pela roupa que vais vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e eles não fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, o rei, grande rei Salomão, em toda a sua grandiosidade, jamais se vestiu de uma forma tão linda como essa erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada na fornalha. Quanto maior cuidado não terá Deus em vos vestir, ó homens de pouca fé. Então, volta e meia nos seus sermões, nos seus discursos, Jesus dava um pito, né, nos discípulos e na humanidade. Era um puxão de orelha. Ó homens de pouca fé, se Deus cuida tão bem dos passarinhos, e lhe provê o sustento, lhe provê a comida, e se Deus enganá-la, cuida e veste tão maravilhosamente uma flor do campo, nesse caso os lírios que nascem espontaneamente no campo, e ele compara nem Salomão, que era o maior rei que já existiu naqueles tempos, né? Jamais se vestiu com tanta grandeza. Então, se Deus se preocupa assim com os animais, com a natureza, quanto mais o nosso Pai que nos ama, cuida e nos protege. Só resta que a gente confie, né, com segurança, com fé, com a razão nesse Pai Celestial. Então aqui Jesus estava falando da providência divina. Ela nunca nos falta, jamais. A justiça divina é perfeita. Só resta a que a gente seja humilde o suficiente para saber que o nosso Pai do céu nos conhece pelo nosso nome, a cada um de nós, e nos ama como nós não conseguimos compreender o tamanho deste amor. Então é isso que Jesus estava nos dizendo, né? E ele prossegue: não vos inquieteis, pois, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos, como fazem os pagãos, né? Aqueles que não têm fé, né? Que andam à procura dessas coisas materiais, porque o vosso Pai sabe de tudo que tendes necessidades. Outra beleza de passagem, então, o nosso Pai que está nos céus, além de nos conhecer cada um de nós na nossa essência, e certamente nos conhecem a nós como mais do que nós mesmos, e por isso que nós temos que aprender a nos autoconhecermos, né? Acima de tudo, ele sabe de tudo que nós necessitamos. Mas isso não significa que nós não devemos orar e pedir esse auxílio, né? Só que nós devemos entender a qualidade desta oração, a qualidade desse pedido, como a prece do Pai Nosso, né? Que nos começa adorando a Deus, né? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, né? Então, começa adorando a Deus, demonstrando amor a Deus, né? Agradecendo por tudo o que temos recebido, e depois pedindo, porque somos eternos pedintes, né? Mas pedindo o quê? Proteção, né? Livrai-nos do mal, se possível. E até Jesus fez essa oração: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas, se não puder ser feito isso, que seja feita a tua vontade e não a minha, né? Então, nós temos que cuidar
da qualidade dos nossos pedidos, né? E ter essa fé na providência divina, porque ela nos cuida. Tenhamos fé e confiança de que Deus nos cuida como um pai amoroso que é. É óbvio que nós temos que fazer a nossa parte, que é trabalhar para o nosso crescimento. O nosso crescimento material é importante, eu torno a dizer. Só que não pode ser o único foco, o único objeto da nossa existência, o crescimento material. Hã? E aí ele complementa essa passagem linda dizendo, e isso até é uma oração e é uma canção muito bela, né? Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo da misericórdia. Assim, pois, não ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Isso está em Mateus 6, 19 a 21 e 25 a 34. Então, não vos inquieteis demasiadamente pelo dia de amanhã. Buscai primeiro as coisas do céu. Buscai implementar dentro de si mesmo o reino de amor, de paz. Essa fortaleza interna que Jesus nos falava, essa comunhão com Deus. E todo o resto, ou seja, as coisas materiais, vos serão dadas por acréscimo. Então, no momento que nós atingirmos essa iluminação espiritual, né, que não só os espíritas buscam, mas que os cristãos buscam, que os hinduístas buscam, que os budistas buscam, que os muçulmanos buscam, né, que os judeus buscam, aliás, todos buscamos, né, essa paz e essa instituição e a realização do reino de Deus dentro dos nossos corações, porque ele não existe em outro lugar, ele existe internamente. A paz é algo que nós devemos construir, e a partir daí tudo mais nos será dado por acréscimo da misericórdia divina, que nos conhece a todos nós, que sabe das nossas necessidades. É por isso que às vezes nós pedimos uma coisa que ele sabe que não vai dar. Ah, eu quero ganhar na loto. Bom, mas Jesus e Deus, o nosso mentor, sabe que se eu ganhar na loto, aí é que vai ser a minha perdição. Daí é que eu de repente vou desestruturar a minha família, vou desestruturar o meu trabalho, vou ter amigos falsos, etc, etc, etc. E Deus sabe que nós não levamos as coisas materiais para o plano espiritual. O que nós levamos é a nossa bagagem espiritual. Então Deus sabe o que a gente deve rezar, o que a gente deve ter. Deus sabe das nossas necessidades. Portanto, a gente tem que pedir o quê? Louvar a Deus, agradecer todos os dias e todas as horas por todas as coisas que nós recebemos, boas e más, e pedir saúde, pedir paz, pedir iluminação, pedir paciência nesses dias que correm, que está faltando tanto, né? E mais aqui fala, essa passagem fala da ansiedade, porque não vos inquieteis sobremaneira com o dia de amanhã. O que a gente faz, segundo as pesquisas? A gente passa 70% dos nossos pensamentos pensando no passado e magoado com coisas do passado, né? E excesso de passado gera depressão. Depois a gente passa outros 25% do nosso tempo pensando nas coisas que vão acontecer e nos inquietando e ficando ansiosos por coisas que talvez a maioria delas nem vão acontecer. E aí nos dizem os psicólogos e psiquiatras, excesso de futuro é ansiedade. Então por isso que a sociedade atual está cheia de ansiedade, de inquietação e de depressão. Isso é excesso de futuro e excesso de passado. Quando, na verdade, tudo que nós temos é o momento presente. Já nos ensinam os budistas, né? Tudo que nós temos é o momento presente. O passado já foi e o futuro
ainda não chegou e a gente nem sabe se ele vai chegar ou se vai chegar do jeito pessimista, como muitas vezes a gente tem a tendência de imaginar, né? Então, por outro lado, Jesus não nos diz que nós devemos nos despreocupar, né? Então, os espíritos não estão nos isentando do trabalho, volto a dizer, mas uma maneira consciente de trabalhar, uma maneira consciente de adquirir as coisas materiais, uma maneira consciente de se preocupar com a alimentação, de nos preocupar com o nosso corpo, de nos preocuparmos com a nossa vestimenta. Essas coisas são importantes, é óbvio, mas nós não devemos colocar todo o foco da nossa existência nessas coisas materiais, senão a gente pira e cai em depressão e ansiedade, né? Então nós temos que, com base numa fé raciocinada que Jesus e Kardec nos apresentam, ter essa confiança em Deus e colocar o foco, né, na providência divina, botar o foco nas coisas espirituais e tudo mais nos será dado, né, por acréscimo de misericórdia, né? Por fim, eu gostaria de ler um pouquinho esse livro aqui, né? A Vivência do Evangelho segundo o Espiritismo, do irmão Edson de Oliveira, da irmã Taide Gomes Schumacher. Ele comenta que as passagens do Evangelho, né? Então ele diz, como nós dissemos, Jesus não quis dizer não trabalheis e nem sejais previdentes. É claro que a gente tem que se preocupar com uma poupança, né? Com o dia de amanhã, com a aposentadoria. Óbvio, óbvio, isso é um impositivo da nossa vida material. A questão toda é o excesso, né? E aí ele nos diz o seguinte, mas então o que é que Jesus quis nos dizer com essa passagem, né? E ele responde, ele quis dizer apenas que não exageremos na conquista da nossa realização material, em detrimento absoluto do nosso destino espiritual, dos cuidados que devemos ter com a nossa alma. Não queirais entesourar, isto é, fazer grandes tesouros, para vós na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem e onde os ladrões os roubam. A nossa fé, a nossa evolução moral é que são os únicos tesouros com os quais podemos entrar no céu, isto é, na vida espiritual, e ninguém jamais nos poderá roubar. Depois ele diz, somos espírito e matéria, mas valorizamos mais ou exclusivamente a matéria, né? Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, né? Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, já dizia, né, o padre francês. Então, nós somos espíritos e matéria, mas valorizamos muito mais ou exclusivamente a nossa matéria, a nossa vida física, as nossas paixões desordenadas e as nossas necessidades puramente materiais, agindo como se, afinal, não fosse a nossa matéria que, ao cabo de uma fugaz encarnação, desce à terra e apodrece. Vivemos, em geral, como se não fôssemos espíritos, mas sim um ser imortal, ou então nos esquecemos disso, né? E aí depois ele dá um exemplo da própria vida dele, né? Que era professor e que trabalhava de manhã, à tarde, à noite para conquistar as coisas materiais. Ele conquistou, inclusive, mas depois ele teve uma grande doença, uma doença muito forte, muito séria, e aí ele conheceu o Espiritismo, né? E isso transformou a vida dele, né? E é esse aviso. Se a gente não consegue ter esse aviso pelo amor, né, pela consciência espiritual e pelas leis divinas que Deus colocou na nossa consciência, aí a maestra dor é que nos faz, né? Seja a dor material, né, seja a dor corporal, a dor física ou a doença, ela vai nos dar um alerta que as coisas materiais não nos bastam para a nossa sede, né, espiritual, e sim buscai as realizações espirituais,
seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus, que nos deu todo o caminho, complementado agora por Allan Kardec e pelos espíritos superiores, né? Com esta ajuda, com esta oração, com essa fé, com certeza nós poderemos adquirir as coisas materiais, né? Mas nos preocupando basicamente e principalmente com o nosso crescimento e evolução espiritual, que é a bagagem que nós levaremos para os céus. E tudo mais que nós pretendemos nos será dado por acréscimo. Muito obrigado por tudo, muita paz e muita luz a todos.